você abriu um MEI e não está pagando as contribuições. O que acontece quando ocorre essa prática? Que uma pessoa ela abre um CNPJ MEI, mas porém ela não faz nenhum dos recolhimentos ali das guias mensalmente. Então, o objetivo aqui é falar para você sobre as questões que pode ocorrer com você se porventura você parar de fazer as contribuições do MEI. Então, o que é o DAS-MEI? O DAS-MEI é o documento de arrecadação do Simples do microempreendedor individual, que é aquele valorzinho fixo por mês ali, todo mês, então todo dia 20, quem tem um MEI aberto tem que fazer essa contribuição, que uma parte vai para o INSS, outra parte, se você é uma empresa de comércio, vai para o Estado, e se você é uma empresa de serviço, vai para o município. Se você presta comércio, se seu MEI é comércio e serviço, então você vai ter os dois. Então, o que acontece? Muitas pessoas, ela abre o CNPJ MEI, às vezes por alguém falar, ei, não, abre o MEI. Às vezes a pessoa está contratando um serviço dessa pessoa e torna falando, não, abre o MEI e tal. E muita gente não se atenta às obrigações do MEI. Por mais que é um CNPJ simplificado, que ele tem uma facilidade de constituição, mas ele tem obrigações a ser cumprido. Então, muitas vezes ali, por indicação de alguém, a pessoa vai ali, abre o MEI e por fim, abre o MEI e não faz as contribuições, não faz ali a entrega das declarações do MEI. Então, o que isso pode levar? O primeiro ponto é que você pode ficar negativo com a Receita Federal. Então, esse é o primeiro grande problema, que você vai ter ali essa dívida no seu MEI. Na questão jurídica, a personificação das pessoas, das qualificações das pessoas, na questão de quem tem um MEI, não tem separação jurídica. Então, tanto se é no seu CNPJ ou no seu CPF, você vai responder solidariamente com o seu CPF. Então, o que acontece? Se você tem uma dívida no seu MEI, automaticamente, se ela ali ficar um tempo em aberto, então vamos supor que você abriu o MEI e você não está fazendo nenhuma contribuição. O primeiro passo geralmente, quando dá 12 meses, a Receita Federal ela vai te notificar. Então, ela vai enviar uma mensagem para você via ECAC, notificando dessa dívida. E com o passar dos meses você não regularizar, o que vai acontecer? Você vai ter uma irregularidade no seu CPF. Então vamos lá. A gente começa a organizar aqui o pensamento. Então, assim, se eu abro o MEI e eu não contribuo, então isso pode prejudicar o meu CPF. O meu CPF ele pode ficar irregular perante a Receita Federal. Por quê? Porque o MEI e o CPF são as mesmas pessoas jurídicas. Então esse um dos primeiros grandes problemas essa, você ficar com o seu CPF irregular. Ah, eu não paguei, então você corre esse risco. Há uns anos atrás, a Receita Federal demorava mais para rodar esse processo de cobrança e notificar o contribuinte. Porém, de 2025 para cá, esse processo ele tem sido mais rápido. Então, querendo ou não, a maioria dos contribuintes já com 12 meses ali sem fazer a contribuição já está sendo notificado dessa pendência. Pode acontecer algumas exceções de gente ficar aí 2, 3 anos sem pagar. O que acontece é que é mais problema para você. Então, quais são os grandes dor de cabeça em fazer a contribuição? Poder deixar o CPF, pode ocasionar o seu CPF ficar irregular. Outra questão, você vai ter multas e juros. Então, além do valor que você deveria pagar, você vai ter que pagar multa e juros. O que acontece é que essa dívida, ela pode sair da cobrança da Receita Federal e ir para a dívida ativa. Indo para a dívida ativa, o que acontece? Lá na dívida ativa, você vai ter ali um acréscimo de multa, juros e também a questão ali, porque lá já entra em um processo de tramitação de protesto e ajuizamento de ação. Então, essa questão do ajuizamento de ação, você vai ter um acréscimo ali na dívida de 20%. Então, não paguei o MEI. Quais são os riscos? CPF pode ficar irregular, essa dívida ela pode crescer e, querendo ou não, você pode ter ali um protesto no seu nome e um ajuizamento via judicial ali perante a Receita Federal. Então, o que acontece? Esses são os perigos. Então, além de você ter a dívida, você vai ter essas dores de cabeça toda aí, porque quando ela sai da Receita Federal e ela vai lá para a dívida ativa, se ela for para protesto, depois vai ter que gastar com o cartório. Então, o que acontece? Até há um tempo atrás, um cliente nos procurou, ele estava com essa questão, ele parou de pagar, mas ele estava ciente ele tomou a decisão de não pagar, mas, porém, quando ele foi regularizar, ele teve ali
a questão dele já estava na instância de ajuizamento. Então ele já tinha ido para protesto, então ele teve que pagar as custas do cartório ali, além de pagar ali a dívida que ele tinha com a Receita Federal. Então são essas as questões que acontecem quando você deixa de pagar a guia do DAS-MEI. Então, se você fica sem fazer as contribuições, você está sujeito a essas dores de cabeça. Ah, talvez você está assistindo esse vídeo aqui e você não tinha o conhecimento de que o MEI ele tem que fazer uma contribuição mensal ali e entregar as obrigações anuais. Então, provavelmente você pode estar com algum problema com a Receita Federal. Então, eu indico você fazer uma consulta para você checar se tem como que está a sua dívida e daí em diante proceder com a regularização. Porque mesmo que tem todo esse trâmite, você vai ter algumas opções para regularizar isso. Então, lógico, se o seu CPF está inapto, aí vamos lá, além de você ter todas essas questões com a Receita Federal, se o seu CPF ficar inapto, o que vai acontecer? Você também vai ter problema na questão de, às vezes, pegar um crédito no banco, às vezes um limite de cartão, porque os bancos vão identificar que o seu CPF está inapto. Então, isso vai também gerar essa dor de cabeça, não só ali no âmbito da Receita Federal, questão com a dívida, mas também que pode te atrapalhar o seu dia a dia com essa questão do seu CPF se ele ficar inapto. Então, eu fiquei sem pagar as guias, não tinha conhecimento disso. E agora, é o fim do mundo? Não. Aí o primeiro passo seria você consultar como que está a sua situação hoje. Ver se tem declaração em aberto, ver como que está essa dívida, se essa dívida ainda está na Receita, se ainda ela está na Receita Federal. Se ela estiver na Receita Federal, você pode fazer um parcelamento. E quando ela está na Receita Federal, a regra de parcelamento é que você pode parcelar até o valor mínimo de parcela de R$50. Então vamos supor que sua dívida seja R$1.000. Então você pode parcelar isso em 20 vezes de R$50. Então, se ela estiver ainda na Receita Federal, essa é a regra. Agora, se a Receita Federal já tiver transferido para dívida ativa, aí o que acontece? Lá a regra já é outra. Lá o parcelamento mínimo é R$300 de parcela. Então, o primeiro passo é entender em que instância está a sua cobrança. Pode acontecer de eu estar com essa dívida na Receita Federal e também estar com ela na dívida ativa? Sim. Dependendo do tanto de tempo que você ficou sem fazer as contribuições, isso pode acontecer. Então, você vai ter que fazer duas negociações. Aí também entender como está a questão do seu CNPJ ali. Se você não vai utilizar mais ele, eu aconselho você fazer a baixa desse CNPJ. Então, é importante você atentar a esses pontos. Igual, por exemplo, assim, então, se eu não faço a contribuição mensalmente, eu não tenho ali a questão da seguridade do INSS e eu vou ter problema com a Receita Federal e isso pode prejudicar também no meu dia a dia com as questões de banco, principalmente a questão de, vou pedir um aumento de limite de cartão ou pegar um empréstimo. Então isso vai te afetar também no seu CPF. Isso tudo por causa do MEI. Então é importante você se atentar a esses pontos. Lógico, não se desespere, tudo tem solução, mas as soluções, igual eu comentei para você pode pedir os parcelamentos e proceder com a regularização. Se você já chegou até aqui nesse vídeo, eu quero já pedir para você deixar o seu like, já se inscrever aqui no canal, sempre estão trazendo os conteúdos aqui para o MEI, para o empreendedor e para a empresa do Simples Nacional. Nosso objetivo aqui é contribuir para ajudar empreendedores de todo o Brasil. Então, se você não faz o pagamento da guia mensalmente, você corre um grande risco de estar com um problema com a Receita Federal. Então, o meu conselho é você dar uma consultada e ver como que está essa situação. E também tem a questão ali, se você está com dívida, você ter sido desenquadrado do MEI, e se desenquadrou do MEI, você vai ter outras obrigações que talvez pode estar em aberto, então isso tem juros, tem multa. Então, assim, é um negócio que só vai aumentando. Então, se você tem um conhecimento, você tem que fazer as contribuições, então eu aconselho você fazer as contribuições. Se você não tem esse conhecimento, então agora, se assistir nesse vídeo, você sabe que você tem que contribuir ali com a guia do MEI mensalmente. Eu parei de fazer a contribuição. Um conselho que eu dou para você. Dá baixa no seu MEI. Eu não consigo pagar tudo. Ok, se você não consegue pagar tudo, o que você vai fazer? Você baixa, porque aí você para de ter cobrança. Você só vai ter aquela dívida ali para se preocupar. Porque o que eu vejo também é que muita gente, eu não conscientemente, eu não vou fazer o pagamento. E vai deixando o CNPJ ali aberto.
que vai acontecer? As cobranças da Receita Federal vão continuar. Então, se você não quer mais o seu MEI, mas eu tô com ele, tem algumas dívidas nele. Se não tiver dívida nenhuma, baixa ele e tá tudo certo. Mas se você tem dívida, você pega e baixa seu CNPJ. Vai resolver sua dívida? Não, não vai resolver sua dívida, mas porém vai evitar você aumentar essa dívida. O que vai acontecer ali são as atualizações de correções monetárias da Receita Federal. Então, fazer a baixa é algo inteligente. Se você não quer mais pagar o MEI, mas você não tem a condição de quitar tudo, baixa pelo menos, porque você vai congelar o que você tem aberto com a Receita Federal. Porque muita gente que eu vejo que não estou conseguindo pagar não estou conseguindo fazer a contribuição mensalmente e deixa o MEI aberto e não é uma decisão inteligente. Então a decisão é não consigo pagar, então baixa o MEI, dá baixa no CNPJ, baixou ele, ok, então você só vai ter aquela dívida ali para se preocupar. Agora se você fica deixando isso tocando para frente, isso só vai se agravando, então isso só vai piorando. Então assim, olha para você ver, tudo isso se ficar sem pagar ali o valor da contribuição ali do MEI mensalmente, que hoje está ali próximo, dá uma média ali, está abaixo de R$ 100. Então, se você não faz essa contribuição do MEI, olha o tanto de dor de cabeça que você pode ter. Então, a forma mais inteligente, se você não está pagando e você não está com intenção de usar esse MEI, baixa ele, porque você baixou ele, você vai congelar aquela dívida. Não vai resolver, mas por aí você vai ficar com só aquela dívida. Vai ficar deixando ela aumentando. Porque o que acontece? Às vezes, aquele negócio de mais ou menos R$ 100 por R$ 100 todo mês, vai aumentando a dívida. E então vai ficando pior cada vez mais para você regularizar. Então, você MEI, não deixa de fazer sua contribuição mensal. Se você não quer mais continuar com o seu MEI, o meu conselho é dar baixa nesse MEI. Dando baixa, você não vai, se você tem dívida em aberto, ela não vai aumentar. E se você não tem dívida nenhuma, então você coloca um ponto final, do que apenas ignorar e parar de usar. Não, eu parei de pagar, mas você não baixou o CNPJ, você vai continuar tendo ali problema, porque essa dívida vai continuar vindo cobrando. Então é importante, se você tomou a decisão de não mais fazer uso do MEI, você dá baixa.